Há exatamente 3 meses, eu tinha postado esse vídeo aqui nesse canal falando que eu tinha feito 30 dias de Muay Thai. Passado esse tempo todo, né, de um mês que eu comecei até hoje, se dá 4 meses. E eu tenho algumas considerações para fazer. Eu não assisti aquele vídeo ainda, não sei o que eu falei ali, não lembro direito, mas algumas coisas eu evoluí e eu queria muito compartilhar com vocês. Primeiramente, não tem muitos registros ali da minha luta, porque como eu passo o dia inteiro na internet, porque eu trabalho com redes sociais, sou social media, quando eu vou pro Muay Thai, eu tento deixar o celular em casa. Então tem algumas cortes que às vezes meu professor faz ali de stories rapidinho no meio da aula, que eu vou tentar colocar aqui ao longo desse nosso bate-papo para você ver realmente um pouco da minha evolução. Primeira coisa que eu queria falar é que eu entrei no Muay Thai sem saber o que é Muay Thai. Não, assim, eu vi que as pessoas compartilhavam sobre isso nas redes sociais. O que que foi? Não, Apolo. E eu sabia que era uma luta, mas eu nunca tinha pisado numa academia, eu nunca tinha feito aula de luta. Na verdade, eu tinha feito uma aula híbrida de boxe e luta, mas estava mais uma aula fitness do que uma aula realmente de luta, sabe? Então eu tive essa aula fitness e eu não sabia exatamente o que era o Muay Thai, como é que se dava, não tinha visto nenhum vídeo antes de ir para academia. Eu queria realmente ter uma atividade mais cardio. Eu odeio realmente corrida, então eu não queria ir pra corrida. Eu queria, na verdade, ir pra natação, mas a natação é muito cara. E aí eu fui pro esporte mais caro, que talvez seja tão caro, pelo menos o investimento inicial, do que a natação, né? E aí eu fui pro Muay Thai. Eu passei em frente da minha academia, vi a galera treinando, falei assim: vou me inscrever. Marquei uma aula experimental e fui. Então eu sou o legítimo de aluno que nunca pisou numa academia antes, que sabia, entre aspas, né, dar soco, dar murro, porque a gente sabe naturalmente. Mas isso não significa que eu tinha técnica, que eu sabia realmente não me machucar e nada disso. Então, de lá pra cá, eu acho que a minha grande evolução que eu tive é realmente entender o meu corpo, né, que ele tem várias formas de eu agir e também me defender, né? Principalmente no Muay Thai, que a gente tem. Cara, se a gente às vezes coloca o braço aqui em cima, a gente já está se defendendo. Se a gente coloca o braço na nossa frente, no nosso rosto, já é uma forma de defesa. Coisas que talvez possam ser básicas, mas que eu não tinha a menor noção. E lembrando que um mês depois que eu comecei Muay Thai, eu tive aula de defesa pessoal. Comecei a ter aula de defesa pessoal, começou a ter na minha academia. E eu tinha entrado no Muay Thai também, pensando em defesa pessoal, entre aspas, sabe? E depois eu vou fazer um outro vídeo também desses 3 meses de defesa pessoal. Mas voltando pro Muay Thai, eu entrei cru, e como um aluno cru, eu tinha muito medo de tudo, assim. Eu tinha muito medo, assim. Eu lembro que quando deu um mês e meio de aula, eu cheguei ao meu professor e falei assim: como é que a gente perde o medo? Aí eu lembro que o livro falou assim: se proteja. Começou a bater assim em cima de mim com um aparador, falou assim: proteja, proteja, proteja. E ele falou assim: você só vai perder o medo se você estiver em situações que teoricamente sejam controladas, mas que você coloque esse medo pra fora. Hoje, eu já não tenho muito medo de apanhar. Apesar de eu ser, eu acho, a pior aluna da minha sala, porque eu faço aula com muitos meninos que têm muitos anos de treino e que muitas vezes são até mais fortes do que eu sei que eu sou a pior aluna e também sou a única mulher da minha turma, mas eu me orgulho muito de que a grande evolução que eu tive nesse momento do Muay Thai foi ter realmente perdido o medo de apanhar. Eu não tenho mais medo quando um soco me vem. Por quê? Porque eu entendi que eu consigo me defender. Eu posso apanhar? Posso apanhar. Eu posso fazer que um jab entre direto no meu rosto e eu me sinto dor e eu me machuco? Sim. Mas eu sei que hoje, minimamente, eu consigo, de uma certa forma, me defender. Então esse soco, ele não vai entrar assim, a não ser que tenha uma força brutal, sem eu ter, pelo menos, minimamente me defendido. Então eu consigo hoje reduzir os impactos dos golpes que eu recebo. Além disso, eu aprendi também a raciocinar, que é o seguinte: primeiro, se a pessoa tá me dando um golpe, eu posso realmente, no meio desse caminho,
quebrar o golpe dela, ou contrabalancear o golpe dela, ou rebater o golpe dela, sabe? E isso era uma coisa que antes eu não entendia. Eu ficava, se a pessoa me desse um murro, eu acho que eu ficava parada esperando eu receber um murro. Hoje eu já não sou esse tipo de aluno. Eu já sei que tem essa defesa, tem aquela defesa. Eu posso vir com um jab direto, eu posso vir com cruzado, eu posso vir com um golpe de cima, eu posso vir com chute, eu posso vir com joelhada, eu posso vir com cotovelada. Eu aprendi que existe N possibilidades. Falando isso, não quer dizer que eu sou uma boa aluna. Eu falei nesse vídeo, eu não sou uma boa aluna, mas eu sei que existe possibilidades. Eu ainda não consigo dar um golpe, por exemplo, um pulo e um chute. Eu não consigo ainda, que eu acho lindo e maravilhoso, as pessoas que ainda fazem as fintas, né? Que vai dar um golpe assim, dar um golpe do lado. Eu não consigo, por exemplo, dar um chute e dar uma cotovelada assim pra trás. Não consigo. Eu sei ainda que eu estou ainda crua, mas, cara, eu acho muito legal, porque eu tinha medo. Eu não sabia nem que era o Muay Thai. E hoje eu já sei dar o golpe. Eu já sei que, por exemplo, se eu estiver na rua e uma pessoa vier me dar um murro aqui, por exemplo, do nada, eu já sei que eu posso colocar a mão aqui em cima. Eu já sei que eu posso tirar e dar outro na pessoa. Já sei, sabe? Isso é muito legal. Assim, é uma coisa muito maravilhosa a gente entender que o nosso corpo a gente pode se defender, sabe, das coisas que a gente tá recebendo. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo que eu sei também que eu, por exemplo, não perderia uma luta hoje, talvez, assim, com uma menina do mesmo porte físico que eu e até a mesma força, por causa de talvez uma certa técnica. Tô falando, assim, hoje, na mesma estrutura de alguém que começou crua do zero e tem 4 meses e eu não perderia. Eu perderia hoje, muitas vezes, uma luta por causa de condicionamento físico, porque eu já percebi nas minhas aulas que eu tenho uma dificuldade de condicionamento físico. E olha que eu ainda faço academia, musculação 2, 3 vezes por semana e ainda meto uma esteira de uns 40 minutos todos os dias que eu vou pra academia, mesmo que alguns dias eu faça aula de perna. E aí eu faço academia cedo e à noite ainda vou pro Muay Thai. E eu faço Muay Thai de 3 a 4 vezes por semana, sendo que toda sexta-feira a gente tem aula de sparring ali. E é também um desafio. Depois eu queria fazer um outro vídeo falando que eu apanhei no sparring, que eu machuquei no sparring. No meu primeiro sparring, que tem aqui um corte disso, né? Um shorts, na verdade, não corte, um shorts. Mas eu queria também falar dessa minha evolução com o sparring, que também é outra coisa, que é um mundo à parte. Mesmo que seja uma luta simulada no sparring, é muito diferente quando você tá tendo aula no dia a dia e você tem só uma aula só de sparring. Porque não só porque você circula mais ali no tatame com diferentes oponentes, como também a questão de, sei lá, ter 3, 5 minutos de um round e você descansar um pouquinho e continuar de novo, é uma bateria muito interessante, assim, de técnicas que você pode aprender e colocar em prática, que não necessariamente vai dar certo, que não necessariamente vai ter sucesso. Você vai aprender também ali apanhar mais do que bater, sabe? E isso, nossa, é uma coisa sensacional. Então, o que eu queria muito é mostrar aqui nesse vídeo que talvez as evoluções não tenham sido gigantescas, sabe? No sentido de que, nossa, eu sou uma aluna fantástica. Não sou a pior da minha turma, tenho muita certeza disso. Mas, cara, eu sou muito feliz porque eu aprendi a apanhar, aprendi a não ter medo de levar um murro. Eu nunca briguei na minha vida, sempre fui uma aluna em escola, tranquilinha, assim. Então, o Muay Thai, ele me deu uma certa segurança de que eu não preciso ter medo de apanhar, eu não preciso ter medo de bater, eu não preciso ter medo de me defender, eu não preciso ter medo de dar um contragolpe. Eu posso fazer isso, porque eu sei fazer isso, sabe? Não tô dizendo que saber você vai sempre conseguir encaixar o golpe, porque depende de N variáveis. Mas você consegue já ter o raciocínio de como é que você dá um murro, de como é que você chuta, como é que você dá um step, sabe? Várias coisas que até uns 4 meses atrás não tinha a mínima noção e não fazia parte do meu mundo, mas hoje faz. Eu espero ainda querer trazer aqui nesse canal, eu vou chavecar o meu professor pra gente fazer um vídeo e também a professora de defesa pessoal falando sobre essas coisas, sabe? Que eu acho que vai ser interessante. Não ele me analisando, porque eu acho que é meio egocêntrico isso, mas eu acho que é legal também trazer ele no sentido de ele ter essa visão de mostrar pra gente os desafios de ser iniciante numa luta, né? No Muay Thai, uma nova modalidade. Então eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe aquele seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.